Olá, o meu nome é Gustavo Mendonça e eu sou estagiário do Observatório de Vigilância e Uso de Medicamentos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse Boletim Observium, no qual nós iremos tratar sobre perspectivas do tratamento farmacológico da Covid. É porque, em meio à atual pandemia provocada pela Covid-19, a gente muito tem falado sobre medicamentos e vacinas que seriam capazes de prevenir e combater a doença em questão. Nos últimos 2 anos, diversos tratamentos e fármacos foram estudados e, mais recentemente, avanços têm sido observados no enfrentamento farmacológico da Covid. Na atualidade, já existem medicamentos comprovadamente eficazes no tratamento da doença, alguns deles sendo, inclusive, recomendados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Nesse contexto, é possível que se pense que os problemas relacionados à pandemia tendem a serem minimizados mais rapidamente. Contudo, a realidade, o que a gente vivencia, se apresenta mais complicado do que a teoria. Com a ampliação da aplicação de vacinas e imunizantes e medicamentos considerados eficazes, a epidemia global vivida, ela tende a tomar novos rumos, mas em países ricos e desenvolvidos. Porém, nos países pobres, uma outra pandemia, que é mais antiga e possivelmente mais letal, começa a ser evidenciada novamente, a da desigualdade. E as perguntas que permanecem são as seguintes: de que adianta ter medicamentos para tratar de uma doença, se as pessoas não podem usá-los? Ou melhor, se as pessoas não podem pagar por eles? Porque mesmo podendo salvar vidas, os medicamentos eficazes não são disponibilizados amplamente. O que está acontecendo? O que faz com que essa situação ocorra? E para entender essas e outras perguntas, a gente vai receber aqui hoje o Felipe Carvalho. Ele que é jornalista, mestre em Economia Política Internacional, ativista em saúde com mais de 10 anos de experiência profissional em advocacy pelo interesse público, campanhas de comunicação, litígio estratégico, análise de políticas públicas, gestão de projetos, treinamentos e palestras. Olá, Felipe. Seja muito bem-vindo ao nosso Boletim Observium e já vou aproveitar aqui para mais uma vez te agradecer imensamente pela participação. E começando a nossa conversa, eu gostaria de te perguntar o seguinte: o surgimento de novas tecnologias, medicamentos e tratamentos contra a Covid-19, ao seu ver, necessariamente é capaz de mudar os rumos da pandemia em todo o mundo? Ou seja, é possível que a situação pandêmica tenha uma melhora, mas que essa melhora eh, não só ocorra, mas seja uniforme e global? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Queria agradecer imensamente o convite, é uma alegria participar desse diálogo com você. Queria também dar uma boa tarde aí a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse tema tão importante. E essa pergunta é muito interessante, né? Porque, no fundo, a gente precisa entender que as tecnologias, de forma isolada, elas não resolvem, né? Elas não são suficientes para resolver nenhuma questão de saúde pública. Claro que elas são fundamentais, elas são uma peça-chave, e é importante, né, o processo de inovação, toda a lógica por trás do conhecimento, né, que permite com que a gente avance no combate a diversas doenças, né, e para qualquer pandemia, para qualquer doença que a gente esteja falando, né, é sempre importante lembrar que não basta uma tecnologia, né, a gente precisa ter imunização, mas a gente também precisa ter diagnóstico acessível, regular, tratamentos disponíveis, estratégias de tratamento, né, mas as tecnologias em si, elas precisam também de políticas inclusivas, né, elas precisam estar no escopo de estratégias que realmente foquem em alcançar principalmente as populações mais excluídas, principalmente, né, os grupos que estão à margem do sistema de saúde, para que a gente tenha uma resposta de fato universal. Então, eu diria que as tecnologias isoladas, sem a aplicação de princípios de saúde pública, como universalidade, integralidade, elas não são suficientes, né? Elas precisam estar no escopo de um olhar mais amplo, para que a gente tenha realmente uma abordagem que vá onde as pessoas que estão mais afetadas estão, que pensem em adaptações e estratégias que envolvam as comunidades, por exemplo, no diagnóstico, na informação, né, que é sobre
prevenção em saúde. Então, tem uma série de camadas, né, que vem junto e que a gente precisa estar muito atento a isso também. Por isso que, nesse momento, né, a maioria das organizações da sociedade civil que está contribuindo com a resposta à Covid-19 tem batido muito nessa tecla de que, agora que a gente tem tratamentos comprovadamente eficazes, a gente precisa de estratégias de testagem e tratamento que os países implementem, né, porque é isso que vai garantir um controle mais efetivo da doença, vai permitir que a gente volte à normalidade, né, como se fala, de uma maneira segura, de uma maneira, né, realmente condizente com a gravidade dessa situação, né? A gente precisa lembrar que esse é um vírus que foi descoberto muito recentemente, enfim, ele é pouco conhecido ainda, então essa ainda é uma doença bastante imprevisível quando a gente pensa nas variantes, nas novas ondas que podem surgir. Então, realmente é um tema para a gente estar sempre alerta e não entrar nesse tipo de narrativa de que o problema está resolvido, de que a Covid acabou, né? Porque nenhuma doença desaparece assim da noite para o dia, né? Elas precisam de monitoramento e controle constantes e estratégias muito efetivas de diagnóstico, de imunização, quando a gente tem vacinas disponíveis, né? Para algumas outras doenças a gente nem tem vacinas disponíveis, e tratamento acessível para todos, né? Isso faz toda a diferença.